Como vai? Bom, o vídeo de hoje é sobre a declaração do imposto de renda. Isso mesmo. Bom, você que está aí na outra ponta, provavelmente você já deve estar sabendo que a declaração do imposto de renda ela foi prorrogada para o dia 31 de maio de 2021. Então, se ganhou um tempo, na verdade um prazo, 31 dias, para fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Mas o vídeo de hoje é para você entender algumas regras, na verdade, para você não ter nenhum tipo de problema. Bom, primeiro eu tenho que lembrar você da responsabilidade. E aqui eu tenho, na verdade, no meio do vídeo, vou te falar algo muito importante da declaração do imposto de renda. Bom, primeiro você tem que se atentar e se organizar. Essa dica, na verdade, já foi falada em vídeos anteriores, né? Mas aqui é dica para você, ou você que recebe algum tipo de informação referente às deduções, isso mesmo, né? Eu tenho que lembrar você que, na verdade, a declaração do imposto de renda ela é um ajuste anual, na verdade. Ou seja, se você preenche os requisitos para entregar a declaração do imposto de renda, é neste momento que você vai fazer o ajuste dela. Ou seja, se houve uma retenção maior da declaração de imposto de renda retido na fonte, ou se você realmente recebeu a mais, né, ou teve um rendimento maior, um ganho de capital, por exemplo, e aí você vai ter que fazer o pagamento do imposto de renda, a diferença. Tecnicamente ou basicamente é isso para você que está na outra ponta. Lembrando que esses vídeos eles sempre têm um objetivo de compactar, de deixar a informação mais simples para você que da outra ponta, para a gente não ficar usando termos técnicos na verdade, porque os termos técnicos eu acredito que a gente deve ser utilizado para a gente aqui da contabilidade, para a gente que faz a interpretação e entendimento das normas da legislação e da lei referente ao imposto de renda, por exemplo, desse tema que a gente está tratando aqui. Bom, primeiro eu tenho que lembrar você, a responsabilidade. Não caia, na verdade, e aqui é a dica que eu vou te dar, não caia naquela regrinha que as pessoas falam, na verdade. Coloque aqui uma nota fiscal, na verdade, um recibo ou uma nota fiscal. Vamos imaginar que você criou alguma informação referente a despesas médicas, fisioterapia, que normalmente é o que mais dá problema, né? A despesas médicas, odontológicas também. Não caia nessa pegadinha, na verdade, não caia nisso, na verdade. Primeiro, você tem que ser o mais coerente, o mais correto e o mais sincero, na verdade, na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Você fala assim, Augusto, sincero? Isso mesmo, sincero. Porque, na verdade, o Estado, a Receita Federal, ela, na verdade, presume que você está colocando lá todas as informações pertinentes e todas as informações verdadeiras. Por isso que a declaração, você está declarando, você está informando para a Receita Federal. Então, olha só, toma cuidado com aquele tipo de pessoa que se diz esperta, na verdade. Eu vou colocar aqui, vou fazer você restituir mais, você pagar menos imposto, né? Augusto, tá errado, totalmente errado, na verdade. Esse tipo de pessoa são pessoas irresponsáveis. Isso mesmo, ela não tá nem aí pro seu CPF. Porque olha só, uma vez que você caiu na malha fina, porque o que é, na verdade, a malha fina? Na verdade, uma verificação, tá bom? De todas as informações que foram declaradas e informadas no seu imposto de renda. E a Receita Federal, o próprio sistema, ele vai entender ali, ela identificou alguma irregularidade, alguma inconsistência e ela vai verificar isso. E aí, uma vez caindo nessa verificação na malha fina, você está predisposto a todo ano ficar lá apontado, na verdade. Então, toma cuidado com isso, né? Eu falo que a declaração do imposto de renda é uma questão de responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de quem está entregando, que tem a obrigação e a ética de informar para você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, o que pode e o que não pode. E a responsabilidade de você que tem a outra ponta, sim, porque você também tem a responsabilidade de entregar as informações corretas. Não pense você que é o escritório de contabilidade, o contador, o profissional que vai entregar a sua declaração, que ele vai fazer uma mágica, na verdade, que ele vai criar isso. Eu venho observando, na verdade, que as pessoas elas estão reclamando, estão pagando um imposto muito grande, na verdade, né? Augusto, mas meu imposto só aumenta. Claro que seu imposto ele vai aumentar, porque a tabela do imposto de renda está defasada. Então é óbvio que, na verdade, você vai pagar mais imposto. Não é culpa da contabilidade, não é culpa do profissional que está entregando a sua declaração de imposto de renda. Infelizmente, a legislação ela está assim, ela está desatualizada e compete você, contribuinte, cobrar, na verdade, dos legisladores que têm a obrigação
pressão, né, dos políticos, e aí questionar, na verdade, a alta carga tributária. Na verdade, o pessoal da contabilidade, o contador, o contabilista, ele só, na verdade, vai preencher a sua declaração, ele tem conhecimento técnico para colocar as informações nos seus devidos lugares, para fazer a projeção, o cálculo do imposto. Para quê? Para que você não caia e você não tenha nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Dito isso, na verdade, eu tenho que falar para você que tem muitas pessoas irresponsáveis, isso mesmo, irresponsáveis, que elas falam assim, vamos colocar um evento aqui, vamos colocar uma despesa médica, por exemplo, uma despesa com educação. Bom, primeiro tem que lembrar você, esse tipo de informação, a gente que trabalha com contabilidade, eu que sou um profissional dessa área, que tenho várias empresas que são obrigadas a entregar declarações para fazer o cruzamento dessa informação que você vai colocar no imposto de renda, eu tenho que falar para você que não faça isso, porque você vai ter um grande problema. Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Aqui no escritório, na Lautec Contábil, a gente tem clínica de fisioterapia. Bom, pois bem, essa clínica ela prestou um serviço, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo para você. Essa clínica ela prestou um serviço para um paciente de fisioterapia, certo? E aí foi algumas sessões e essa empresa ela emitiu uma nota fiscal. Ou até mesmo aquele profissional, ele emitiu um recibo referente ao pagamento dessa prestação de serviço. Bom, pois bem, este profissional, eu vou trazer para a empresa, na verdade, essa empresa, ela está obrigada a entregar uma declaração chamada DIMED, né? Essa declaração, ela vai comunicar para a Receita Federal aquele paciente que fez aquelas sessões de fisioterapia. Então, olha só, automaticamente quando a empresa dispara essa informação para a Receita Federal, que essa declaração ela é informada antes, na verdade, da entrega do imposto de renda, bom, já está lá para a Receita Federal. Automaticamente, quando você, contribuinte, for declarar esses recibos, você vai ter a nota fiscal, você vai declarar e você vai poder ter lá as deduções ou batimento no imposto de renda, por exemplo. Aqui é um exemplo, na verdade, fictício para você entender o que acontece. Ou seja, a empresa informou, você vai declarar, cruzou, bateu, espelhou a informação. Então, olha só, presta atenção nessa informação, porque hoje, se você coloca uma informação lá, ou se a pessoa que está querendo inventar uma informação cria-se isso, você vai estar se acreditando indevidamente, tá bom? Você está tendo uma dedução indevida e aí a Receita Federal pode solicitar os recibos e aí você entra em um loop totalmente complicado, na verdade, porque a Receita Federal ela começa a te pedir documentos. Ela pede, na verdade, tecnicamente são umas 3 fases, né? Eu vou falar, por exemplo, o que eu já peguei. Ela pega, por exemplo, ela vai pedir os recibos, depois ela vai te notificar para te pedir os comprovantes. E aí é que está o problema, se você não tem o cruzamento, a documentação para enviar para a Receita Federal, a Receita Federal vai tirar essa informação e você vai ser penalizado pela declaração, pelo imposto que você deixou de recolher, e você pode ser majorado e multado. Então toma cuidado com isso, tá? Porque sonegação fiscal, ela é crime, tá bom? E ela atinge todo tipo de contribuinte, tá bom? Você não vai ter nenhum tipo de benefício. E aquela pessoa que deu ideia para você, infelizmente, você não vai ter o que fazer, né? Só salvo se você conseguir comprovar que você sofreu uma orientação indevida e aí já entra em outras questões de direito civil, aí danos morais, materiais, aí já é uma outra questão. Mas a dica de hoje é para você não ter nenhum tipo de problema, na verdade, né? Para você entregar sua declaração do imposto de renda e aí ela entrar em processamento, ser processado, ufa, e acabou esse processo. Então vamos fazer a lição de casa? Você que está aí, não aceite nenhum tipo aliás, nenhuma condição, na verdade, que a pessoa coloque para você que invente algum tipo de dedução, algum tipo de recibo. Isso é errado, tá bom? Eu falei para você que tinha a cereja do bolo, né? Falei que eu ia falar para você, livro caixa, isso mesmo, presta atenção, toma cuidado com o livro caixa. Maior parte das pessoas que elas colocam o livro caixa, elas têm que ter o livro caixa. Ou seja, você normalmente é o profissional liberal, é o engenheiro, é o médico, é o dentista, a fisioterapia, por exemplo. Como funciona o livro caixa? Tecnicamente funciona assim. Você vai ter um livro que ali você vai fazer todas as suas anotações, todas as suas entradas e todas as suas saídas e vai ter que colocar os comprovantes, na verdade, juntar esses comprovantes, tá bom?
escriturar, fazer a escrituração desse livro caixa, e aí na apuração vai verificar quais são as suas despesas, quais são as suas receitas, para fazer a apuração do imposto de renda no ano seguinte, tá bom? Então toma cuidado com isso, não invente livro caixa, faça e mantenha a escrituração do livro caixa, isso é muito importante. Ele pode te ajudar, ele vai te ajudar a pagar menos imposto, menos tributo, porém você tem que ter as anotações, na verdade, desse livro caixa e manter ele guardado, tá bom? Isso é muito importante, porque se você passar por verificação, a Receita Federal tem o direito e ela pode exigir o envio dessa documentação, tá bom? Então, não caia nessa questão de inventar informação, presta atenção nisso. Augusto, mas eu vou pagar muito imposto, é injusto isso, né? Olha, infelizmente, não tem o que fazer, porque a legislação do imposto de renda funciona assim. E a gente que tem a responsabilidade de entregar a sua declaração, de comunicar a você, de informar tudo o que acontece e de mostrar para você qual que é a forma correta. Não existe jeitinho na declaração do imposto de renda. Eu bato muito na tecla sobre esse assunto. O meu cliente, na verdade, ele acaba entendendo, ele acha injusto isso, mas eu explico para ele o porquê disso, porque é como que a Receita Federal ela faz o cruzamento dessa informação. Tá? Então presta atenção, fica ligado nessa dica, tá bom? Aproveitando, eu vou pedir para você curtir os meus vídeos, compartilhar com seus amigos, se inscrever no meu canal. Tem alguns vídeos, na verdade, ó, tá aqui, não sei se vai dar para você ver, mas o meu canal tá aqui. É bem fácil, tem a minha foto e tá bem fácil, só você jogar no YouTube, Lautec Contábil, e você vai me achar. Bom, o vídeo foi sobre isso, espero ter te ajudado. Até o próximo tema.